E domingo é dia de votar e a lei eleitoral precisa ser obedecida tanto pelos candidatos quanto pelos eleitores. Flávia Moreno traz os detalhes. No próximo domingo, os brasileiros vão às urnas escolher primeiro deputado federal, em seguida deputado estadual, 2 senadores, governador e, por último, presidente. Nesta reta final, tanto os candidatos quanto os eleitores precisam ficar atentos às regras eleitorais. No dia da votação, o eleitor pode se manifestar individualmente com o uso de bandeiras, adesivos, broches. Na internet, pode divulgar seu pensamento, mas sem anonimato. Lembrando que trocar voto por dinheiro ou qualquer benefício como emprego, combustível, é crime, hein? Quem compra ou vende voto pode ser preso. Os candidatos também têm regras a cumprir. Em caso de descumprimento, estão sujeitos a pagar uma multa e terem um mandato cassado se forem eleitos. O candidato não pode fixar propaganda em bens públicos, fazer propaganda em bens particulares, jogar santinhos no local de votação ou vias próximas, fazer showmício com a apresentação de artistas, mesmo sem remuneração, fazer propaganda ou pedir votos por meio de telemarketing, distribuir brindes como camisetas e canetas. Na internet também é preciso seguir as exigências eleitorais. Eles não podem fazer propaganda paga sem ser pelo impulsionamento desses próprios aplicativos. Quer dizer, é possível nessa eleição, pela primeira vez, pagar a propaganda na internet, mas não através de sistemas externos. O eleitor pode denunciar irregularidades pelo Disque Denúncia do TRE, que é 148, diretamente no Ministério Público Eleitoral ou ainda pelo aplicativo Pardal. Aqui ele consegue tirar fotos, filmar, enviar para o Tribunal Superior Eleitoral e ainda acompanhar a denúncia. Para evitar transtornos no dia da votação, o ideal é que o eleitor confira com antecedência o local de votação e não esqueça de levar um documento pessoal com foto. O título de eleitor pode ser apresentado pelo aplicativo É-Título. O horário de votação é das 8 da manhã até às 5 da tarde. É isso daí. Se você tiver alguma denúncia, baixe o aplicativo Pardal e faça isso daí. Alexandre Azevedo está conosco, ele é assessor do TRE e professor de Direito Eleitoral. Uma boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Boa tarde. Devar, um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, a gente viu na reportagem não só o eleitor, mas os candidatos também devem ficar muito atentos a essas advertências eleitorais, né? Sim, principalmente aquele chamado voo da madrugada, né? Que na madrugada de sábado para domingo despejam lixo, né, eleitoral próximo aos colégios eleitorais. Isso aí pode resultar numa multa e também configurar crime eleitoral. Alexandre, vamos fazer um ping-pong aqui. No dia da eleição, a pessoa para ir votar, ela tem que levar o título. Agora, se ela perder o título, por exemplo, ela pode votar de que forma? Ela pode votar com qualquer documento de identificação com foto. E, como foi mostrado pela Flávia Moreno, pode levar também o aplicativo E-Título. E poderá votar aqui no estado de Goiás, como 100% do eleitorado fez o cadastramento biométrico, pode levar o E-Título e vai funcionar com esse documento. Não tem eleitor nenhum sem a biometria aqui no estado de Goiás? No estado de Goiás, não. 100% do eleitorado cadastrado biometricamente. Quem não buscou o título, tem tempo ainda? Sim, se for o caso de buscar o título eleitoral, pode comparecer ao cartório eleitoral do seu domicílio e retirá-lo. O que não é possível, retirar a segunda via. Nesse caso, funciona o e-título, substituindo o título eleitoral. Entrar com o celular para votar? Não pode. Se tiver, por exemplo, o e-título, deixa o e-título, o celular com o presidente de mesa e ao depois, terminou a votação, ele retirará com o fiscal. Alexandre, até que dia tem propaganda no rádio e na TV? A propaganda no rádio e na televisão até um dia anterior à antivéspera da eleição, né? No caso, até sexta? Até quinta. Até quinta. Um dia anterior à antivéspera. Certo, até quinta, então. Isso. E o TRE tem recebido já denúncias? Várias denúncias, são várias representações que acabam os próprios candidatos e os partidos políticos fazendo a fiscalização um dos outros. E aquele carro de som nas ruas, pode até que dia? O carro de som, ele é proibido, só é permitido o carro de som no caso de uma carreata, passeata ou qualquer um comício, uma reunião. E aí, nesse sentido, ele pode até no sábado, com carreatas, passeatas. No sábado não pode comício. Tá, e nesse caso aí, o candidato tem que estar junto com o carro de som, né? Não necessariamente. Não. Se for um evento desses, não precisa do candidato estar junto.
E o eleitor pode entrar com o adesivo do candidato para votar? O eleitor pode fazer uma manifestação individual e silenciosa, colocando um disco, né, na camiseta, um adesivo, ou pintando mesmo a sua camiseta com as cores do candidato ou o número do candidato. Por exemplo, se ele for com a camiseta do candidato, um bottom e uma bandeira, pode? Pode. A manifestação individual, sem nenhum problema. O que não pode é, no final, vamos imaginar que ele levou um adesivo, né? E aí, no final da votação, tira o adesivo e coloca em outro colega, em outro eleitor. Dependendo da situação, quem estiver olhando, pode entender como uma configuração de propaganda de boca de urna. E pode dar algum problema para esse eleitor. E se a pessoa tiver com o celular no bolso e entrar ali naquela cabine para votar e ninguém vê? Se ele não utilizar, não tem nenhum problema. O problema é se esse eleitor utilizar o celular para tirar alguma foto ou filmagem do momento da votação. Aí ele pode ser responsabilizado. Dependendo do entendimento, uma multa de R$2 a R$8 mil e até mesmo crime eleitoral. R$2 a R$8 mil a multa? Isso. Selfie nem pensar. Nem pensar. Por que isso? Porque funciona como uma prova de compra de voto, né? Ele vendeu o voto e depois tira a foto ali para comprovar que de fato votou naquele candidato que comprou. Quanto à segurança das urnas eletrônicas? Olha, a segurança das urnas eletrônicas ela é feita pela fiscalização dos próprios eleitores. Nós temos a votação paralela, que começa no sábado, se sorteiam ali algumas urnas eletrônicas. Essas urnas vêm para auditoria em loco no domingo, né? Então, todos os eleitores podem fazer essa conferência. Além disso, o eleitor pode verificar também por meio da impressão do boletim de urna, que é feito após a votação, 5 horas da tarde. Alexandre, se a pessoa estiver passando na rua, viu um crime eleitoral, ela pode denunciar de que forma, sem precisar aparecer, se identificar? Como é que é isso? Tem um aplicativo da Justiça Eleitoral, que é o Pardal. Além disso, ela pode ligar, né, para a Delegacia de Polícia Civil, se estiver na cidade, ou então a Delegacia da Polícia Federal e fazer essa denúncia. Não precisa, né? Pode ser anônimo, não precisa ele se identificar. O eleitor esse ano terá acesso à apuração em tempo real? Sim, nós temos na Justiça Eleitoral o aplicativo de resultados, né? Basta ele baixar esse aplicativo no celular. Além disso, no site da Justiça Eleitoral e acompanhando aqui no próprio jornal, né, do meio-dia. Do meio-dia, que eu tenho certeza que vocês mostrarão isso. Tá certo. Alexandre, que horas a gente vai saber se vai ter segundo turno, se não vai ter, e também a eleição presidencial, por exemplo, totalização dos votos? Que hora que a gente fica sabendo no geral? Sim, a totalização dos votos aqui no estado de Goiás, a partir das 5 horas, já estará disponível. Em nível nacional, isto é, a votação de presidente da República, somente após o estado do Acre encerrar a votação. Pois a gente, vai conhecer o resultado, por exemplo, de Goiás, que horas? Algo em torno ali de 6, 7 horas da noite, já será possível termos esse resultado. Nacionalmente, após as 7 horas vai começar, né, a divulgação, então por volta de 9, 10 horas da noite. Ok, a cobertura completa aqui na TV Serra Dourada. Alexandre Azevedo, assessor do TRE e professor de Direito Eleitoral. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Eu que agradeço, sempre me colocando à disposição de vocês do telespectador.